Hoje falaremos sobre cortar os excessos. Mas o que seria sobre cortar os excessos? Pensa que a gente já vem falando nesse tempo já sobre a gente se tornar mais ágil, né? mais leve, na verdade, né? Porque tu decide semana a semana o que tu vai fazer, tu começa a decidir avançar. Então, no momento que a gente começa a fazer pequenos avanços, né, e começa a ir nessa direção, a gente começa a acumular gordurinhas, né. O que acontece? É a mesma coisa financeiramente. Quando tu consegue te organizar, tu começa a sobrar dinheiro, tu começa a criar gordurinha, reserva de emergência, vai indo. E é mais ou menos isso. Reserva de emergência, investimento, e aí mesma coisa com exercício físico, né? Primeira semana tu morre cansando, a segunda vai indo, chega um ponto que tu começa a estar nos cascos aqui e vai embora, né? E aí tu tem, né, o sentido de acumular gordurinha contrário, né? Tu começa a queimar cada vez mais, mas o acumular gordurinha, na verdade, é começar a acumular excesso, né? Tu começa a... Como tu tá mais ágil, tu consegue virar muito mais rapidamente a empresa, né? E pra gente pensar, né, agora vem da física, né? Quanto mais a gente tem peso, quanto maior teu peso, tá? Quanto mais pesado é um objeto, mais energia é necessário para que tu empurre aquele objeto, para tu poder locomover. E para mudar de direção também, tu tá empurrando, quando no momento que uma coisa muito pesada, né, começou a se mover para um lado, quando tentar virar bruscamente, tu não consegue, né? Pensa um caminhão, aquelas lombas, imagina, é engraçado, né? Tem estradas aqui no Rio Grande do Sul que são umas retas assim, ó, e não para, né? Então, é uns retão, assim. Só que tu olha assim, tu enxerga muito longe, e aí quando vê, tu só vê aquele caminhão embaladão, um caminhão embalado vem, né? Tu não, na descida, no momento das descidas da loma, cara, tu não pega, porque é um objeto muito grande, embalado, e se ele tiver que fazer uma mudança brusca, ele não consegue. Ele não consegue fazer, porque devido ao peso, né? O peso não permite isso. E é mais ou menos isso, uma moto rapidamente se torna ágil. E essa reflexão que a gente tem que fazer sobre cortar os excessos, né? Quanto mais leve a gente tiver, mais rapidamente a gente muda de objetivo e com a ideia de balinha de revólver a gente consegue mudar e consegue avançar na vida, né? Então, assim, o que aumenta o peso, né, numa empresa, nas pessoas, enfim, nas coisas? Primeiro, são os contratos de longo prazo. Quando a gente tem uma coisa muito longo prazo, tá? Um contrato onde tu tem que manter relacionamento, tem que fazer, quem tem contrato sabe como é que é a função, tá? Tu tem que manter aquilo por muito tempo, a disciplina é difícil e, cara, é custoso. Excesso de pessoal, se tu tem muitas pessoas na tua empresa, ou seja, tu tá alocando, tu tá fazendo que o teu dinheiro esteja mal alocado, porque se tu tá com mais pessoas do que tu precisa, tu vai ter que acabar cortando, não tem o que fazer, uma hora ou outra tu vai cortar. Decisões permanentes. Nem tudo na vida é uma decisão permanente, tá? Acho que são pouquíssimas coisas na vida que a gente tem certezas absolutas, o resto a gente vai... Isso vai sendo vai evoluindo, vai trocando. E aqui uma das coisas que pra mim corta, assim, super, né? E acho que vai ser assunto dos próximos, reuniões, tá? A grande maioria das reuniões é perca de tempo. Quem aqui já foi numa reunião? Eu já trabalhei em empresa grande e tinha reunião para decidir a pauta da reunião das outras reuniões. Então, se reunia com uma pessoa para fazer uma reuniãozinha para decidir a pauta da reunião grande com um monte de pessoas. Cara, não faz sentido, cara. Não faz sentido. E a grande maioria das reuniões, tu entra numa reunião, sai na outra, entra numa reunião, sai na outra, e tu só perde tempo. Cara, o que tu realmente fez? Ou tu só conversou? Ou tu só falou? E o que foi de concreto feito? Né? Então, esse é o ponto pra mim das reuniões, tá? Tu gasta-se muito tempo com reunião, com algo que realmente não é feito, não é finalizado. E outro ponto, processos densos, né? O que acontece? A gente tem a tendência a complicar as coisas e deixar as coisas complexas, e muitas vezes
o simples ele é muito mais eficaz, tá? Eu gosto de um livro chamado Incrivelmente Simples, tá? Que até o Galó, que é o presidente da Lojas Renner, adota, né? Ele vem da base da Apple, tá? Que é o Incrivelmente Simples, que é o poder do simples, tá? Se vocês quiserem, comentem aí que eu trago esse livro para vocês também. Estoque. O que é estoque? Quando tu tem uma grande quantidade de estoque de produto físico, tu tá alocando recurso, dinheiro em algo que está imobilizado. É a mesma coisa de tu ter todo o patrimônio em imóveis. Tu está imobilizado, tu não tem liquidez. Então, estoque não tem liquidez, tá? Tu tem que esperar vender e toda a questão, quando tu precisar do dinheiro, tu não tem. E outra coisa são questão de hardware, software, coisas de tecnologia em geral, que quando eles se tornam obsoletos muito rapidamente e tu tem muito dinheiro alocado nisso, também é um problema. E aqui uma coisa que eu falava sobre planos de longo prazo, né, sobre planejamento, que eu falava nos stories, se quiser tem nos stories aí, tem um sobre planejamento, né, e planos de longo prazo não funcionam no longo prazo, né, porque a muda é tão dinâmica, a vida é tão dinâmica, né, muda tanto, que, por exemplo, quem esperava um Covid em 2019, em 2020 aqui, Covid-19 em 2020, e o pessoal resolveu fazer lockdown, entendeu? Então não tem quem esperaria isso? Ninguém. Então é uma coisa que, se tu tem um planejamento de longo prazo, acabou. Morreu o teu plano. E outra coisa, políticas internas, né, que são o quê? É cultura. A tua cultura também, ao longo do tempo, ela pode se tornar muito enxuta, muito grande, e não ser enxuta também te dificulta tu a querer fazer modificações na tua empresa, na tua vida, e se tu tá muito cheio, muito grande, tu não consegue ser ágil. Esse é o ponto, né? Quanto mais custosa for a alteração, né, menor a probabilidade de que ela realmente seja realizada, né? E o que acontece vamos pegar o exemplo das empresas, né? Empresas grandes, elas demoram muito tempo para virar para onde elas querem ir. Por quê? É a história do caminhão, muito pesado, acelerado. Vai chegar um ponto que, cara, preciso mudar, o mercado mudou, e aí tem história de empresas que, né, eu gosto muito do livro do Jim Collins, que é Como as Gigantes Caem, que ele explica exatamente isso, né, que como as empresas muito grandes, elas não conseguem, por ter uma cultura pesada, por ter uma forma que eles não conseguem migrar muito rapidamente. Também trago se vocês quiserem. E que legal, assim, é o que eu falava, né? Por que elas são grandes, né? Porque elas falam demais, reuniam demais, coisas demais antes de agir. Então, tu não consegue mudar rapidamente. O que acontece quando tu tá leve e tu consegue mudar rapidamente, né? Você pode cometer erros e aí tu consegue corrigir mais depressa, porque tu tá fazendo balinha, e tu corrige, porque é leve, né? Não custa. E tu tem espaço para alterar tuas prioridades conforme as coisas vão fazendo, os produtos, o foco. E o mais importante de tudo isso, quando tu corta os excessos, tu pode mudar mais rapidamente de ideia. E acerta, e tu começa a seguir pequenas ideias, pequenos avanços, e avançando e acertando as coisas, né? Só que tu precisa estar leve e tu precisa cortar excessos. Para finalizar, corte contratos de longo prazo, excesso de pessoal, decisões permanentes, reuniões, processos densos, né? Simplifica eles, estoque, tenha controle de estoque, enxuto, hardware, qualquer coisa desse tipo de hardware, aparelho, essas coisas tem o mínimo possível, porque isso se deteriora muito rapidamente. Planos de longo prazo, esquece, planeja a tua semana, avança, semana a semana, avalia, vê se deu certo ou não deu certo, e foca e vamos pra frente. E cuidado com a cultura também. A cultura é uma das coisas que mais mata as empresas, mas também mais nos mata, né, como pessoa, porque a nossa cultura também faz com que a gente avance na vida ou não avance, é o nosso mindset, né? Então, sobre cortar os excessos é isso, tá? É essa lista. E fiquem com Deus e até a próxima.